Então, dando continuidade, né, partindo aí agora para o painel de financeiro e análise de fluxo de caixa. Então, mais uma vez, eu estou aqui na tela inicial do Power BI, onde eu vejo os meus relatórios disponíveis, né, os meus dashboards disponíveis. Então, a gente vai abrir aqui agora o financeiro, tá? Então, como eu já tinha mostrado para vocês, né, para quem está vendo desde o início, a navegação ela vai ser igual aí em todos os dashboards, né? Então, uma navegação horizontal, né? E aí, aqui no painel de análise de fluxo de caixa, nós teremos acesso também, mais uma vez, a uma tela inicial de resumo. Depois, nós temos um orçado versus realizado, agora pela ótica do regime de caixa. Eu vou explorar aí também com vocês. Nós teremos aqui análise de contas a receber vencidas, contas recebidas com atraso, contas a pagar vencidas, né? Contas pagas com atraso e o meu ciclo financeiro, né? Então, eu mostrei para vocês o ciclo financeiro pela ótica contábil, e aí agora eu vou mostrar aí de uma outra ótica, de uma forma que vai ser possível realizar aí talvez filtros que deixem isso mais preciso, né? Que deixe esse ciclo financeiro cada vez mais próximo com a realidade da empresa, tá? Então vamos lá, começando pelo resumo, tá? Eu vou colocar aqui em tela inteira para que, né, fique mais fácil aí a visualização para quem está assistindo, tá? Então, eu tenho aqui resumo de fluxo de caixa, tá? Como que vai funcionar esse fluxo de caixa? Então, o funcionamento dele, eu diria que ele é bem semelhante ao funcionamento do próprio módulo de fluxo de caixa, né? A questão aqui é que ele traz visualizações muito mais interessantes, né? Muito mais ricas aí, que deixam de uma forma, né, mais fácil de se visualizar aí um resultado, tá? Então, veja o seguinte, nós temos aqui os filtros superiores, aonde eu vou colocar aqui quais os bancos que vão participar, né, do meu fluxo de caixa, né? Então, dentro da empresa, nós podemos ter aí vários cadastros de banco, e eu vou começar com o saldo desses bancos, né? Então, eu vou colocar aqui quais os bancos vão participar. Eu vou colocar também quais as empresas irão participar, né? Então, posso fazer consolidado aí com mais de uma empresa, né? Conforme eu vou selecionando e eu tenha, né, movimentos nessas empresas, os gráficos aqui, ou os valores, né? Eles vão se alterando, tá? E também nós temos aqui, deixa eu só arrastar um pouquinho aqui esse menu. Nós temos aqui o período, tá? Ou seja, qual é o período que eu quero analisar, e aí contextualizando vocês mais uma vez, essa base de dados que eu estou utilizando, ela é uma base de dados que ela teve muitos dados até 2021, depois parou aí, porque parou, né? Ela foi feito um backup e parou-se a utilização. Então, no meu exemplo aqui, vou analisar aí com dados de 2021, porém, é claro que você pode, no seu caso, né, quando você for analisar, vai fazer muito mais sentido que você analise o fluxo de caixa projetando o futuro, né? No meu caso, só para explicar por que eu estou olhando aí baseado no passado, tá? Então, o que vai aparecer de cara, né? Então, qual é o saldo que eu tenho, né, somando todos os bancos que estão participando aqui da minha movimentação, tá? Então, conforme eu vou adicionando mais bancos, esse saldo ele vai mudando, e no meu caso aqui seria o saldo, né, em 1º de janeiro, tá? Então, qual é o saldo dos bancos que participam dessa consolidação? Aqui o dashboard já está me mostrando que entradas que eu tenho previstas para esse período, tá? E aí, é claro, a gente vai explorar um pouco melhor sobre essas entradas. Quais são as saídas que eu tenho, né, previstas para esse período? Então, veja que realmente, neste caso, eu tenho muito mais entradas do que saídas, né? Qual é o resultado que vai ser gerado, né? Ou seja, vai entrar 133 milhões, né? E vai sair aproximadamente quase 17 milhões, né? Então, vou ter um resultado aí de
116 milhões positivo, tá? Caso fosse negativo, apareceria aqui em vermelho, né? E qual é o saldo, ou seja, né, juntando aqui com o meu saldo inicial, o que eu vou ter em caixa de acordo com a projeção que eu estou fazendo, tá? Nós temos aqui também um gráfico mostrando, né, o meu saldo, né, qual vai ser o meu saldo bancário para cada um dos meses, né? Aonde estão, né, como está o comportamento das entradas e o comportamento das saídas, né? Então, veja que eu já consigo perceber, né, extrair aqui que meses que eu poderia ter uma situação em que eu tenha mais saídas do que entradas, né? No meu caso, na maior parte dos meses aqui, as entradas, né, ou melhor, falando, em todos os meses as entradas elas estão maiores do que a saída. Posicionando aqui o mouse em cima do gráfico, eu consigo extrair mais dados, né? Então, qual é o meu saldo bancário nesse mês, né? Qual vai ser o total de entradas, o total de saídas, tá? O resultado que eu vou ter, né? Né, qual é o meu, como começou esse saldo para esse mês, né? Então, eu tenho aqui os dados, tá? E aí eu vou passando o mouse e vou visualizando mês a mês, ou seja, aqui eu projetei um fluxo de caixa, né, que me daria um saldo bem alto ali no final do período que eu estou projetando, tá? Porém, uma coisa que é muito importante é que é o seguinte, que consolidações que elas vão participar aí desse fluxo de caixa, né? Então, para isso, eu vou utilizar aqui os filtros laterais, tá? Então, veja que eu já fiz aqui alguns filtros, né? Então, eu vou expandir para que a gente possa ver. Então, aqui eu vou informar o que eu quero que seja considerado nesse fluxo de caixa. Eu coloquei, por exemplo, provisões que foram geradas no RP, né? Pedidos de venda que eu tenho, né, para receber ainda, ou seja, são projeções de receitas, né? Pedidos de compra, ou seja, já são projeções de gastos, né, que eu quero que participem. Adicionei aqui contas recebidas, né, contas a receber, né, contas a pagar, tá? Então, conforme as provisões que eu vou selecionar, ou melhor dizendo, conforme as consolidações que eu vou selecionando, eu vou montando o que eu quero que participe do meu fluxo de caixa. Então, né, os 3 pilares para que a gente use aqui no Power BI, né, vai ser os bancos que irão participar, ou seja, os bancos que eu quero que mostre, né, que inicie o saldo, e aí, né, o meu período que eu quero analisar e, posteriormente, quais os tipos de consolidação. Então, por exemplo, né, se eu tiro as provisões, né, então, né, tudo vai se alterando, né? Se eu tiro os pedidos de venda, tá? Então, já muda bastante o cenário. Se eu tiro o que eu vou gastar com pedidos de compra, né? Então, aumentou levemente aí o meu saldo, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, contas a receber, né? Então, vai diminuindo o meu saldo. Se eu tirar tudo que foi recebido nesse período, né, deve diminuir, já muda completamente o cenário, né? Veja que isso daqui, como eu expliquei para vocês, é uma base que já aconteceu em 2021, muitos fatos, né, muitos recebimentos. Então, se eu não considerar aí o que eu já recebi, eu acabo ficando aí com saldos negativos, né? Então, nesse caso, como eu estou fazendo aí, né, envolvendo um período retroativo, é interessante aí adicionar o que já foi recebido, porque também é um dinheiro que entrou aí na minha conta, tá? Então, conforme você vai montando, né, e colocando as consolidações, o sistema vai montando dinamicamente para você o saldo e as projeções mensais, tá? Então, de momento, eu vou deixar esse fluxo assim, tá? E aí veja que nós temos aqui algumas opções que eu posso visualizar, por exemplo, né? Eu estou vendo nesse momento a projeção em gráfico. Eu posso ter aqui uma tabela mensal, caso eu queira ver dados, né, um pouco mais em formato tabela, né? Então eu posso ver aqui o seguinte, né, nessa projeção que eu fiz com esse período, esses bancos, essa empresa, né, e essas consolidações, eu tenho aqui, então, o saldo inicial de R$ 1.000, o quanto vai entrar no primeiro mês, o quanto vai sair nesse primeiro mês, né?
o resultado do mês e o saldo final, e aí esse saldo final é transportado para o próximo mês, e assim eu vou vendo, né, então, as posições e aonde que terão saídas e entradas, em que meses aqui que eu vou ficar, né, ter mais saídas do que entradas, né? Então o sistema está mostrando aqui o verdinho é que a entrada de dinheiro vai ser maior do que a saída, e vermelhinho aqui negativo, ou seja, então saiu mais dinheiro, vai sair mais dinheiro do que entrou, de acordo com a minha projeção, tá? E depois os valores finais desse fluxo de caixa. Então aqui uma tabela mensal, tá? Nós temos também aqui a tabela diária, caso eu queira ver aí mais detalhadamente, né? Às vezes eu posso filtrar aqui só um mês e visualizar diariamente aí, né? Ou um ou dois, enfim, quantos meses forem necessários, visualizar diariamente, né? Aonde estarão concentradas essas entradas, as saídas, tá? Posso fazer classificações, é claro que se eu classificar aqui por valores, eu vou perder um pouco dessa ordem e vai acabar com que, né, o saldo final não vai ser o saldo inicial do próximo dia, mas eu poderia, por exemplo, classificar para descobrir quais dias terão os melhores resultados ou os piores resultados de acordo com essa projeção, né? Então é possível, isso aqui, clicando aqui, eu vou organizar, né, como se estivesse trabalhando num Excel mesmo, né? Então eu posso navegar aqui por essa tabela. Toda vez que a gente estiver vendo esses modos tabela, tá? Saibam que é possível fazer exportação para Excel, como eu já mostrei para vocês, né? Caso queira trabalhar, né, e queira com esse dado no Excel, é possível, tá? Posso fazer filtros complementares, como, por exemplo, né, se eu estou utilizando adequadamente os centros de custo e as contas gerenciais, eu poderia, por exemplo, fazer aqui um fluxo de caixa baseado aí só com despesas que vão acontecer na parte comercial, despesas para a fábrica, né? Enfim, posso fazer filtros aí para complementar esse meu fluxo de caixa através de centro de custo, né, e conta gerencial também, ou seja, poderia, né, filtrar aí uma conta gerencial para entender como que ela vai se comportar. É claro que tudo vai depender da forma como você estruturou as suas contas gerenciais. Se você estruturou uma conta que ela só recebe despesa, talvez seja interessante aí você mesclar com uma conta que recebe receitas, né, para que você possa ver aí receitas e despesas também, tá? Enfim, então são possibilidades de filtro, possibilidades de visualizações de gráfico mensal ou diário, e também nós temos aqui uma tabela detalhe, aonde eu vou ver dia a dia qual é o tipo de consolidação que está entrando, né, ou saindo. Então, por exemplo, aqui no dia 4, eu tenho esse valor de R$ 83.000, né, de entrada de dinheiro, não tenho nada de saída, e essa entrada é referente a contas recebidas, ou seja, baseado no filtro que eu fiz aqui do que eu quero que participe, né? Eu vou visualizar. Se eu quiser fazer só de contas a pagar versus contas a receber, né? É possível, né? Então, por exemplo, vamos tirar aqui e vamos colocar só contas a pagar, tá? Versus contas a receber, tá? Vamos ver se eu tenho bastante dado ainda nessa base. Contas a receber, tá? Então, uma projeção de contas a pagar versus contas a receber, sem levar em consideração pedido de venda, né? Ou seja, possíveis receitas, né? Provisões de gastos ou outras provisões, como pedido de compra. Eu já vejo que aqui muda bastante o cenário. Se eu for levar em consideração só o que eu tenho para receber versus o que eu tenho para pagar, eu vejo que no final desse período chegaria-se num fluxo negativo, né? Então, só o que eu tenho para receber não seria o suficiente para cobrir o que tem para pagar, tá? Então, isso falando realmente do que já está registrado no financeiro como um contas a pagar, um contas a receber, tá? Então, eu posso visualizar aí, né, os dias e que tipo de movimentação que eu vou ter em cada um dos dias, tá? Então, um fluxo de caixa, tá? Análise inicial, então detalhe diário, mensal e gráfico, tá?
Próxima análise, tá? Orçado versus realizado, tá? Como que vai funcionar esse orçado versus realizado, né? Então, a gente viu, olhando o dashboard de contabilidade, que nós tínhamos, então, uma DRE, né? E essa DRE, ela mostrava tudo que eu estava esperando para uma conta contábil, né? De receita ou despesa, e também o realizado, ou seja, o que aconteceu de fato na contabilidade, ou seja, então, um regime de competência. Aqui no financeiro, nós temos uma visão um pouco diferente. Então, como eu falei para vocês, é possível, ao invés de trabalhar com um orçamento por regime de caixa, perdão, um orçamento por regime de competência, que é a contabilidade, eu trabalhar com um orçamento por regime de caixa, né? E esse orçamento por regime de caixa, como que ele vai funcionar, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho a tela do dashboard para a gente ir para o RP, e vocês vão perceber que ele é bem semelhante, né? Ele é um outro módulo, né? Um outro menu. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, controle, na página inicial do Corp, né? Eu digitar controle orçamentário, vocês vão ver aqui que no menu financeiro eu tenho controle orçamentário por regime de caixa, que vai abrir esse módulo. Nesse módulo eu posso, né, cadastrar planos de orçamentos anuais, né? Esse plano de orçamento ele vai ser baseado em conta gerencial e centro de custo. Veja que aqui eu não estou mais falando de conta contábil, estou falando de conta gerencial, né? Então, no Corp aí é possível ter as contas gerenciais, e essas contas gerenciais elas estão vinculadas, né, aos meus títulos, ou seja, ao contas a pagar, ao contas a receber. Então, eu posso, por exemplo, né, aqui, ó, veja que eu tenho água, uma conta gerencial chamada água e esgoto, né? Então, eu posso criar um planejamento do que eu preciso, do que eu vou pagar de água e esgoto, e isso, ele vai, essa conta, ela vai ficar vinculada ao título que eu pago à companhia, né, de saneamento, por exemplo. E quando eu pagar esse título, realmente eu vou, isso vai entrar, né, para o meu realizado, ou seja, então é baseado no regime de caixa, o que está saindo de dinheiro da empresa no financeiro versus o que está entrando, tá? No meu caso, eu criei também aqui uma conta, né, de vendas, ou seja, eu posso ter receitas financeiras que vêm, né, ou receitas, melhor dizendo, que vêm de vendas, receitas que vêm de uma receita financeira, enfim. Então, eu posso separar também um pouco as receitas. Caso eu tenha equipes de vendas, eu posso separar isso através do centro de custo, né? E aí criar metas para essas equipes, metas de receitas, tetos de gastos, né? Então, eu cadastro tudo isso aqui também mensalmente, o quanto que eu espero de despesa ou de receita no meu planejamento. E isso vai ser transportado, agora voltando para o dashboard, né? Ele vai ser transportado aqui para o dashboard para que a gente possa fazer o acompanhamento. Então, vamos entender um pouquinho agora desse dashboard. O que eu tenho aqui, ó? Aqui o dashboard está me apresentando que eu realizei de receitas 65 milhões, tá? Então, esses 65 milhões, ele está falando de contas recebidas, ou seja, regime de caixa realmente, tá? E, ao mesmo tempo, ele está me falando que eu tinha planejado 72 milhões, ou seja, eu fiz aí 91% do que eu planejei, tá? Agora, falando de despesas, eu tinha planejado aqui 16 milhões de despesas, né? E veja que aqui eu estourei completamente o teto de gastos, né? Eu fiz isso intencionalmente aqui nessa base de dados para poder mostrar isso para vocês. Então, veja que ultrapassou, né, muito mais, né, quase 4 vezes mais eu gastei do que eu tinha planejado. Então, eu gastei 74 milhões. Da onde que vem esses 74 milhões? São de contas pagas realmente. Então, é total regime de caixa, tá? Então, qual foi o resultado realizado no período, né? Ou seja, o resultado do período, né? Se eu recebi 65 e paguei 74, estou com um déficit aqui de 8 milhões, tá? E o resultado que eu tinha planejado aqui era de 55 milhões positivo, ou seja, então está muito divergente o meu realizado do meu orçado nesse caso, tá?
Então, um resumo aqui das receitas, das despesas. Então, receitas entendam como contas recebidas registradas no meu financeiro, despesas, contas pagas registradas no financeiro e o resultado, tá? E aqui nós temos algumas visualizações, né? Ou seja, então a primeira visualização que eu tenho aqui contas recebidas é o meu verde aqui, né? Ou seja, então quais são as posições mensais de contas recebidas? E o que eu tinha planejado de receita lá no meu plano é essa linha traçada em roxo, né? Ou seja, então eu consigo perceber que alguns meses eu fiquei fora, né? Outros meses eu atingi, tá? O que eu estava esperando de receita, né? Mas ainda assim, num contexto, né? Num cenário geral aí, eu não atingi tudo que eu tinha planejado, né? Então eu posso vendo aí meses que eu atingi a receita, né? Meses que não atingi a receita, né? Consigo analisar isso mensal falando de receitas por primeiro, tá? Ainda sobre as receitas, tá? A gente já vai chegar nas despesas, mas ainda sobre as receitas, tá? É possível visualizar aqui num modo tabela também, tá? Ou seja, tem esse aqui modo gráfico, tá? Tem o modo tabela, tá? Então esse modo tabela vai ser mostrado por conta gerencial, né? Tudo o que aconteceu, e aqui eu estou utilizando aqui um período inteiro do ano de 2021. Né? Então eu tenho aqui, ó, despesa que foi realizada por conta gerencial, tá? Despesa que eu planejei por conta gerencial, tá? A receita, uma eventual receita que eu tinha planejado, então eu tenho aqui uma conta de receita, né? E despesas que eu realizei, né? Claro, eu aqui só coloquei uma conta de receita, mas se for necessário, é possível dividir aí em quantas contas a empresa achar necessário. É só importante a empresa entender que ela vai ter que vincular isso no contas a receber. Existem no sistema várias formas de fazer esse vínculo, né? Posso ter vínculos automáticos baseado no produto que foi vendido, enfim, tem N formas aí, eu vinculei só uma, tá? E aí, para despesas, eu criei várias, justamente para ter um controle maior, né? Ou seja, então, o que é despesa, né? Ou seja, o que eu paguei para copa e cozinha, o que eu paguei para desenvolvimento de produtos, o que eu paguei de despesas bancárias, o que eu paguei de energia elétrica, ou seja, então eu criei uma separação muito mais ampla para as despesas e uma conta apenas de receita para controle, tá? Então, tenho aqui também as receitas, né? Ou seja, planejado, realizado, né? O resultado que eu tinha planejado para cada uma das contas e o resultado que eu realizei, tá? E o percentual realizado, ou seja, então isso em modo tabela. E se eu expandir aqui esse modo tabela, tá? Eu posso ver aqui qual foi o centro de custo, tá? Então, por exemplo, essa despesa com água, ou seja, eu paguei essa despesa com água, e lá no meu RP ela foi vinculada ao centro de custo comercial. Tudo, veja que toda a despesa foi vinculada ao centro de custo comercial, mas eu poderia, por exemplo, ter dividido, ter definido qual é a parte fabril, qual é a parte, né, administrativa, ou seja, fazer um rateio disso quando eu dou a entrada, por exemplo, da minha nota fiscal da companhia de saneamento. Né? Então, cada uma dessas despesas é possível expandir e visualizar aqui a nível de centro de custo, além, claro, de realizar filtros complementares, por exemplo, se eu quisesse ver aí só o que foi gasto, ó, por exemplo, com administrativo, né? Então, eu tenho um centro de custo administrativo e devo ter alguma despesa que eu vinculei administrativo. Se eu filtrar, eu passo a ver, então, despesas, né, que estão relacionadas aí ao administrativo. Se eu filtrar aqui despesas que estão relacionadas à fábrica, né? Então, eu consigo aí ter um controle, uma visualização bem interessante aí para começar a ver aonde estão sendo pago, né? Onde estou gastando e o que está me trazendo dinheiro também para a empresa, tá? Voltando aqui para o gráfico, tá? Antes da gente explorar um pouco mais as tabelas, veja que eu falei só aqui das receitas no modo gráfico e eu tenho aqui também um botão de despesas, tá? Ou seja, veja que o meu teto de despesas foi muito estourado, né? Veja que ó, eu tenho aqui contas pagas, o quanto que eu paguei mensalmente de contas, né? Eu tenho aqui o que eu tinha planejado pagar, né? Ou seja, a linha está muito mais baixa aqui, né?
do que aconteceu. É claro que, mais uma vez falando, quando estou pensando aí num BI, a ideia é que, por exemplo, primeiro mês, segundo mês, né, já está fora, né, ultrapassou, alguma coisa tem de errado. Ou o meu planejamento foi subestimado, né, quem fez esse planejamento subestimou, ou não está sendo respeitado um teto de gastos, e aí é claro que já tem que ser tomada alguma medida, né? Então, aqui são informações importantes aí para ser tomado ações, né? Então, veja só, modelo gráfico, receitas e despesas, tá? Nós temos aqui, então, um modo tabela que a gente viu que eu vou ter também receitas e despesas aí por conta gerencial e por centro de custo. E eu tenho aqui também um modelo detalhado, ou seja, né? Então, por exemplo, para que serve esse modelo detalhado? Estou com dúvidas se esse valor vinculado à Copa e Cozinha ele está correto, né? Foi vinculado aqui R$7.000. Será que realmente foi isso? Que conta é essa que foi paga de R$7.000? Então, eu consigo chegar num nível de detalhes, se for necessário, aonde eu vou ver aqui então, contas pagas ou contas recebidas, e aqui no modo tabela, realmente, tá? Mostrando data de pagamento, qual foi o documento pago, para que cliente e fornecedor, né? Qual a conta gerencial, o centro de custo. Então, por exemplo, né, aquela pergunta que eu fiz no início, Copa e Cozinha. Por que R$7.000 com Copa e Cozinha? Eu posso simplesmente complementar aqui com filtro, né? Conta gerencial. Vamos pegar a conta aqui de Copa e Cozinha, tá? Copa e Cozinha, tá? Então, está respondido aqui, ó. Por que R$7.000? É claro que, veja que a máquina de café, tá? Aluguel de máquina de café. Então, é um documento, né, do pagamento de um aluguel, né, de uma máquina de café, que está vinculada à conta de Copa e Cozinha, uma parte para o comercial, outra parte para o administrativo, provavelmente porque usufruem dessa máquina, né? Então, já tirou a minha dúvida, né? Por que R$7.000 com Copa e Cozinha? Porque está sendo pago aluguel, aí já vejo aluguel de uma máquina de café aqui vinculado a essa conta de Copa e Cozinha, tá? Então, eu consigo chegar nesse nível de detalhe, tá? A mesma coisa para contas recebidas, né? Imagine que você tem aí divisão em equipes, né? Então, construiu aí mais de uma equipe comercial, eu posso ver aí, então, receitas que vieram de uma equipe, receitas que vieram de outra equipe, realizar filtros aqui, entender aí, né, em nível de detalhes, ou seja, aqui estou vendo realmente documentos financeiros que foram recebidos e aqui documentos financeiros que foram pagos, tá? Então tem até um número do documento, que muitas vezes é o número da nota fiscal, dependendo do caso, né? Ou seja, então orçado versus realizado, né? Consigo ver resumos, né, do que orcei e realizei, gráficos aí de posições aonde estou e aonde gostaria de estar, tanto para despesas quanto para receitas, modo tabela para que eu entenda por contas aonde está sendo gasto e, né, o que está me gerando receita, e um modo detalhado que é justamente para tirar uma dúvida específica aí para poder ver o documento realmente que foi pago, até às vezes descobrir um documento que possa ter sido vinculado de forma errada aí com uma conta errada, né, para corrigir esse processo, tá? Ok, então orçado versus realizado, vamos para o próximo, tá? Então, contas a receber, tá? Então, uma informação importante aqui também, o valor total que eu tenho para receber neste período que eu estou filtrando, tá? Posso expandir o filtro aqui para o período que for necessário, expandir aí a ver até mais do que um ano, né? Por tipo de pagamento, ou seja, quais são os tipos de pagamento que eu mais tenho para receber. Então, ó, desses 7 milhões que eu tenho para receber, 5 milhões é boleto, tá? 1 milhão financiamento. Então, os top, né, tipos de pagamento que eu tenho para receber.
quais são os top clientes que eu tenho para receber, tá? Então, aqui veja que nós estamos com dados mais genéricos, né? Aqui vai aparecer o nome do seu cliente. No meu caso, como é uma base de dados preparada para ficar mais genérica, então vou colocar aqui o cliente e um código, né? Mas aqui vai aparecer o nome do cliente, né? Então, o cliente que mais eu tenho para receber, né? Eu posso brincar aqui nos níveis, né? Ou seja, então eu posso brincar aqui, por exemplo, veja que aqui eu posso fazer trocas e visualizar aqui por classe de cliente, ou seja, quais são as classes de cliente que eu mais tenho para receber, né? Consumidor final está no topo, seguido por distribuidores, revenda, tá? Fábricas, tá? Aí depois disso, então, ao primeiro nível, classe, né? Posso expandir para segmento de cliente. Então, por isso que eu falo da importância também da estruturação dos teus cadastros. Se você estruturou os teus clientes, classificando eles, colocando qual que é o segmento de atuação deles, esses são dados que você pode utilizar depois como indicadores no BI, né? Ou seja, então veja que da área de atuação, né, produtor rural nessa base de dados é o top que eu mais tenho para receber, né? Indústrias de automação, né? Integradoras, indústria avícola, tá? Então, esses aqui são os tops, né? Classes, segmentos de cliente, melhor dizendo, que eu tenho para receber. E aí, por último, a gente pode clicar aqui e voltar para aquela visão que nós estávamos, que daí eu vejo o cliente especificamente, tá? Aqui na parte inferior, onde está de títulos, tá? Então eu percebo que aqui no mês de outubro, né, é o mês onde está a maior concentração aí, né, na faixa desses 7 milhões, 4 milhões está concentrado aí para receber no mês de outubro, tá? Então eu posso ver aqui mês a mês onde tem as concentrações de títulos a receber, tá? Passando o mouse eu vou vendo os valores exatos, tá? E aqui no financeiro, né, no contas a receber, caso existam dúvidas, nós temos aqui também o modo tabela, que ele é muito interessante, né? Porque veja que esse modo tabela, ele está mostrando os documentos, né? Então, ou seja, o nível mais específico possível, quando que venceria esse título, o documento, a parcela, o cliente, o status, e veja que como é o Power BI, né, como é um dashboard dinâmico, eu posso brincar, né, com isso. Então, por exemplo, eu quero ver, né, desse cliente 4049, que títulos tem? Então, eu clico aqui em cima, pronto, já estou vendo só desse cliente quais são os títulos. Ou quero analisar um gráfico desse cliente, né, onde estão as concentrações de títulos desse cliente. Então, eu posso fazer essas brincadeiras, né, eu já vejo que ele filtrou aqui para mim também, que esse cliente paga por boleto, né? Ou eu posso fazer análise aqui de uma classe de clientes, né? Então, por exemplo, os distribuidores, né? Que são aí o segundo que mais, né, eu tenho para receber. Então, eu posso clicar e ver aí como que estão concentrados, né, os títulos dos clientes que fazem parte dessa classe e até mesmo ver aqui no modo tabela quais são esses títulos e quais são esses clientes que fazem parte dessa classe, né? Já vejo até o status, que alguns já foram enviados para a KNAB, outros estão para receber, né? Então, eu posso fazer aí algumas boas análises, tá? Ou também em relação a financiamento, né? Eu quero saber aqui em relação a financiamento, tá? Quais são os clientes que têm financiamento comigo, né? Então, aqui, ó, estão os clientes que estão me devendo, né, baseado em financiamento e quais são os títulos ou a posição em gráfico, né, aonde que eu vou receber a maior parte desse dinheiro. Tá? Então, pode-se fazer aí várias análises, tá? Próximo gráfico, tá? Contas a receber vencidas, tá? Isso é bastante interessante também para que eu veja de tudo que eu tenho para receber, né, o que está vencido, aonde que se concentra, quem são os clientes, quais são os períodos, né, de vencimento aí, tá? Então, veja só, nesse cenário aqui, veja que nós temos um valor total a receber de 7 milhões, e contas a receber vencidas 7 milhões. E vocês concordam que tudo que até fevereiro de 2022 já está vencido. Então, por isso que eu tenho 100%, né, do meu valor aqui a receber, filtrado nesse período, ele está dando como vencido.
Se eu ampliar esse filtro, né, pode ser que, vamos ver se a gente tem algum título aqui que seja mais além, vamos colocar até 2023, tá? Ó, então já não mudou tanto aqui a posição, né? Porque provavelmente essa base de dados aqui, como eu falei para vocês, ela acabou, né? O pessoal parou de utilizar ela, então eu não tenho mais dados além, né? Mas se eu estou visualizando, por exemplo, até 2023, numa base de dados, né, que esteja realmente que tenha sido trabalhado nela até a data de hoje, por exemplo, aí sim eu vou ver tudo que eu tenho para receber nesse período, né? O que desse período está atrasado e quantos por cento que isso representa em relação ao meu valor total, né? No meu caso aqui está tudo vencido porque é uma base que parou de trabalhar, tá? Vamos voltar aqui para o nosso filtro inicial, para a gente não misturar muitos anos aqui, não dificultar a visualização, tá? Então, veja só, eu vejo aqui também que a maior concentração, né, ela acaba sendo aqui em outubro, no meu caso, outubro de 2021, né, que é o período aí que eu mais tenho títulos vencidos. Eu tenho uma classificação aqui por dias, né, ou seja, então, ó, de 181 a 365 dias. Mais que 365 dias. Se você tiver aí 5 dias, 15 dias, vai aparecer aqui para você o quanto que tem para cada um desses períodos, e eu posso, né, dar um clique apenas para ver, ou seja, eu quero ver tudo que está no máximo a 365 dias. Então, é isso que o gráfico está me mostrando, e se eu clicar no modo tabela, são esses títulos aqui, tá? Se eu quiser ver mais que 365 dias, posso clicar nessa outra barra aqui, e agora tudo que está a mais de 365 dias vencido, né? Então, título por título ou no modo gráfico, tá? Posso fazer aquelas mesmas brincadeiras, né? Ou seja, aqui já vejo qual é o top cliente que mais está com título atrasado, né? Aí clico aqui, tá? Aonde está concentrado no modo gráfico e quais são os títulos desse cliente, tá? Vamos dar uma olhadinha na pergunta aqui. Se eu alterar a data de vencimento, ele terá um novo gráfico? Né? Então, uma pergunta que chegou aqui. Se for alterado a data de vencimento lá no RP, tá? Vocês vão perceber que no dia seguinte, essa data de vencimento, ela já vai surtir efeito aqui, né? Então, por exemplo, o título estava vencido, né? E foi alterado por uma data que esteja dentro do prazo, tá? O título não vai mais contar aqui como um título vencido nesse momento, porque ele está dentro do prazo, tá? Então, conforme as coisas vão se alterando no RP, no dia seguinte há um efeito aqui, tá? Veja que um outro detalhe importante, tá? Aqui eu não estou olhando a inadimplência exatamente, né? Ou seja, eu não estou vendo tudo que me foi pago atrasado, etc. Eu estou vendo o que está atrasado nesse momento, ou seja, o que está vencido, né? Que a data de vencimento era uma data e que ainda não foi, uma data que já passou, melhor dizendo, né? E que ainda não foi recebido pela minha equipe, tá? Então, mais uma vez, tá, posso fazer aqui drew up e encontrar aí outros dados, ou seja, quais são as classes que estão mais atrasadas, quais são os segmentos de cliente que estão mais atrasados para talvez fazer um plano de ação, né? Então, é bastante interessante aqui, tá? Próximo dashboard, contas recebidas com atraso. Aqui é uma visão interessante porque aqui é tudo o que você já recebeu, tá? Mas que você recebeu com atraso, ou seja, que te pagaram com atraso, né? Então, se independente da data que te pagaram, mas se houve um atraso desde a data de inicial de vencimento, ele vai entrar aqui nessa análise, tá? Então, veja só, eu tenho aqui 60, nesse período que eu estou filtrando, 65 milhões de contas recebidas, sendo que desses 65 milhões, 14 milhões foi recebido com atraso, tá? Ou seja, isso representa 21% em relação ao montante total, né? E nós temos aqui, então, a quantidade de juros que foi recebido, tá? Ou seja, então, o quanto de juros que eu recebi por esses atrasos, quais foram, né, os principais tipos de pagamento que atrasaram, tá?
quais foram os tipos de documento que mais tiveram atraso, tá? E quais foram os top clientes que pagaram atrasado, né? Ou seja, então, os top clientes que pagaram atrasado, e posso fazer essa análise também, então, por classe de cliente, ou seja, qual é a classe que mais paga atrasado, né? Qual é a classe, qual é o segmento de cliente que mais paga atrasado. Então, tenho todas essas análises, tá? Tenho aqui também no modo gráfico tudo que foi recebido mensalmente versus o que foi recebido com atraso, ou seja, então a linha em roxo aqui representa o que foi recebido em atraso, tá? Em relação a todo o montante recebido. E mais uma vez aqui a gente pode ter o modo tabela, onde eu vou ver esses títulos, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, esse título, ele foi recebido no dia 4/1 com 10 dias de atraso, esse aqui com 12 dias de atraso, esse com 40 dias de atraso. Então, eu posso fazer classificações, por exemplo, para ver aqui qual foi, né, o maior dia, né? Ou seja, ó, teve títulos aqui com mais de 3.000 dias de atraso, tá? Registrados, tá? Títulos aqui com 7 dias de atraso. Então, posso fazer classificações nessa tabela, tá? Posso visualizar aqui, então, os valores, né, que compõem o que está sendo mostrado aqui, e aí posso fazer as brincadeiras com filtros, né? Ou seja, quero ver aqui só do segmento indústria e automação, né, quais são os títulos e os clientes. Então, estão aqui, né? Posso classificar por data, por dias de atraso, por maiores valores, né? Ou seja, quais foram os maiores valores aqui, tá? E posso fazer exportações para Excel tranquilamente, caso eu queira fazer outras tratativas nesses dados, tá? Continuando aqui os nossos painéis, tá? Então, agora, o que vai acontecer, tá? Veja que nós estávamos vendo tudo na ótica de contas a receber e contas recebidas, tá? Agora, esses 3 próximos dashboards, eles vão até ser um pouco repetitivos, mas eles são na ótica de pagamento, tá? Ou seja, então as mesmas visualizações que nós vimos anterior, né? Porém agora em relação às contas pagas e contas a pagar da empresa, tá? Então, contas a pagar, né? Ou seja, o que tem para pagar baseado no que eu filtrei, né, nas empresas e no período que eu filtrei. Quais são os principais tipos de pagamento que eu tenho para fazer? Quais são os principais fornecedores que eu tenho para pagar? Né? E aí eu posso, né, também brincar aqui um pouquinho, né? Ou seja, tem aqui classe de fornecedor. Então, eu já vejo que nessa base de dados, os fornecedores de matéria-prima, eles são, né, os top fornecedores a serem pagos, né? Depois eu tenho despesas com bancos e terceiros, né? Então, são a forma como eu classifiquei os meus fornecedores, né? Então, eu posso ver aqui por classe de fornecedor, eu posso ver por fornecedor, e aqui também aonde está a concentração, ou seja, quais são os meses aqui que eu tenho a maior concentração de valores a pagar, né? Posso visualizar também no modo tabela, né? Ou seja, eu tenho dúvida, o que eu tenho para pagar para esse fornecedor? Posso clicar aqui, né? E visualizar aqui tudo só desse fornecedor, qual é o valor e os títulos que tem para pagar desse fornecedor, tá? Posso utilizar filtros complementares, né? Claro, às vezes eu tenho um fornecedor específico que eu quero procurar e que ele não está aqui nessa visualização inicial. Então, eu posso utilizar aqui dos filtros auxiliares, né? Por exemplo, eu poderia aqui procurar por um fornecedor, né? E fazer o filtro, tá? Posso procurar aqui por uma conta gerencial, né? Então, por exemplo, o que eu tenho para pagar relacionada à Copa e Cozinha, aquela conta que nós usamos como exemplo, né? Então, aqui, eu já tenho aqui uma conta a pagar para a Copa e Cozinha, tá? Então, eu posso fazer aí pesquisas, né, pesquisas e filtros para que eu possa fazer uma melhor análise conforme a minha necessidade, tá? Então, tudo que tem para pagar em modo gráfico, em modo tabela, tá? Contas a pagar vencidas, tá? Ou seja, tudo que eu tenho para pagar,
né, e que já está vencido, né, caso exista alguma coisa vencida. Aí, lembrando para vocês, né, como a minha base é uma base, né, de 2021, então aqui ele está me falando que tudo está vencido porque o montante que eu tenho para pagar era tudo em 2021, né, e essa base de dados parou, né, os usuários pararam de utilizar ela, então por isso que ficou um acumulado em 2021, e por isso que ele está me falando que é 100%. Por quê? Porque de tudo que eu tenho para pagar, né, tudo está vencido, porque a concentração lá era tudo em 2021. Tá? Então, o percentual, né, do que você tem para pagar que está vencido, o valor que está vencido, quais são os tipos de pagamento que estão vencidos, né? Quais são os principais fornecedores o qual você está devendo, né? Você, empresa, está devendo. Classes de fornecedor, né? Então, mesma coisa. Então, eu vejo que aqui nessa base também, então, fornecedor de matéria-prima é onde está concentrado aí o maior montante, né? Mas eu poderia, por exemplo, pegar aqui as despesas fixas com bancos, né? Clicar e eu vou visualizar aqui, então, o comportamento, ou seja, o que eu preciso pagar aí, né? Como isso está distribuído entre os meses, e eu posso visualizar aqui no modo tabela, visualizando aqui quais são, né, os meus títulos, né? Ou seja, então, quais são os títulos que eu preciso pagar baseado nessa classe de fornecedores, tá? E aí, é claro, né, voltando aqui para o nível de fornecedor, posso pegar qualquer fornecedor e visualizar aqui os títulos, tá? Então, é possível perceber que provavelmente esse fornecedor aqui que foi mascarado na base de dados era a Seguridade Social, INSS, né, títulos a pagar por INSS, tá? Então, aqui também por segmentação de dias, né? Ou seja, então, se eu tiver títulos a 5 dias vencidos, a 15 dias, a 30 dias, a 60 dias, vai ser tudo segmentado aqui para mim com as barras. No meu caso, só está aparecendo 2 barras, porque eu só tenho títulos com mais de 181 dias ou mais que 365 dias, e é claro, eu posso clicar para visualizar aqui também, né, quais são esses títulos, ou em modo gráfico ou em modo tabela, tá? Então, contas pagas com atraso, tá? Então, aqui vai me mostrar o montante que eu paguei no período, né, de acordo com o filtro que eu realizei, quanto foi pago com atraso. Então, aqui eu paguei 74 milhões, desses 74 milhões, 372 mil foi pago com atraso, isso representa 0,5% de atraso, e foi pago aí uns juros aí de aproximadamente aí, R$ 1.000, né? R$ 1.120 aproximadamente. Quais são os principais tipos de pagamento que foram pagos com atraso, tá? Quais são os principais documentos? Então, aqui é bastante interessante que eu consigo ver o seguinte: essa empresa, tudo que foi pago com atraso, não foi pagamento a fornecedores, não foi nota fiscal. A maior parte foi DARF, ou seja, então, documentos de arrecadação federal, eles estão sendo pagos com atraso, né? Os tributos, em algum momento, eles estão sendo pagos com atraso, né? As notas fiscais de fornecedores, eu tenho aqui um índice bem baixo de pagamento com atraso, né? Quais foram os principais fornecedores, né? Então, tem até alguns clientes aqui envolvidos, né? Então, às vezes pode ser alguma devolução, alguma coisa do tipo. Quais foram os principais fornecedores pagos com atraso? Posso chegar aqui no nível de classe ou posso voltar para o nível de fornecedor. Aqui, um montante, né, de quanto que eu paguei mensalmente e aonde que ficou a linha. Aqui veja que a linha está bem para baixo, né, porque ela representa um percentual bem pequeno em relação ao valor realmente pago, né? E aí posso ver também em modo tabela, né? Às vezes acontece, mas 372 mil pago com atraso, que títulos são esses, né? Então, eu posso pegar aqui no modo tabela, tá? E eu vou ter acesso aqui às contas que foram pagas com atraso, a quantidade de dias, né, que foi pago com atraso, a data do pagamento, qual é o número do documento, a qual fornecedor, né, qual o valor líquido e qual conta gerencial e centro de custo que isso faz parte, tá?
Então, sempre no financeiro ele vai ter esse modo gráfico para análises e o modo tabela para tirar alguma dúvida, né, qual é a conta que efetivamente está entrando, né, qual é o título, o documento que está entrando nesse cálculo, tá? E aí, para finalizar aí o painel financeiro, tá? Nós temos o ciclo financeiro, tá? E veja que esse ciclo financeiro, nós já tínhamos ele na contabilidade, né? Porém, aqui nós temos uma diferença que os dados eles não são extraídos diretamente da contabilidade, e isso permite com que eu faça filtros para chegar aí num cálculo que seja cada vez mais coerente com a minha realidade, tá? Então, por exemplo, veja que para o cálculo do ciclo financeiro é utilizado, por exemplo, o prazo médio de armazenamento, tá? Então, aqui está me retornando 59 dias de prazo médio de armazenamento, tá? Veja que aqui eu tenho detalhamento do giro de estoque e do prazo médio de armazenamento baseado no custo das saídas, né? Ou seja, então, conforme o meu estoque inicial e o meu estoque final e o quanto está saindo, né, de cada produto, eu consigo calcular um giro de estoque, né? E aí consigo calcular também um prazo médio de armazenamento. E aí o que é interessante, né? Veja que como esses dados eles são extraídos dos históricos de estoque, por exemplo, eu posso fazer um filtro aqui e classificar, por exemplo, aqui qual é o produto que está com maior prazo de armazenamento. Então, ele está me falando que é esse produto aqui, tá? Imagine que no teu cenário aí, ó, você está visualizando que é um produto que tem um estoque médio aí relativamente pequeno, né? Ele está saindo pouco, por isso que está muito alto o prazo médio de armazenamento. Mas imagine que você percebeu que esse produto ele não deveria fazer parte da tua análise. Às vezes é um produto que você não tem tanta relevância para a tua análise. Então, você pode fazer filtros para complementar a tua análise, né? Então, como esse dado é extraído do estoque, esse dado do prazo médio de armazenamento, eu poderia, por exemplo, fazer um filtro aqui o seguinte: eu quero que conte para o prazo médio de armazenamento apenas matéria-prima, né? Imagine que eu sou uma indústria, né? Então eu quero que conte apenas aí a matéria-prima. Então veja que os dados eles vão mudando. Eu tenho um prazo de estoque de 59 dias no total, mas se eu pegar matéria-prima, esse prazo já aumenta, né? Eu poderia ser mais específico, eu quero trabalhar apenas com um grupo de produtos ou com uma família de produtos, né? Então, eu posso fazer filtros para complementar essa análise e deixar isso cada vez mais próximo da minha realidade. Além de fazer filtros para melhorar, veja que essa classificação que eu fiz, ela vai me permitir entender, né? Veja, eu tenho uma média de 82 dias de prazo médio de armazenamento. Quais são os principais produtos que estão com prazo alto e o que a empresa poderia fazer, que ação ela poderia fazer para que não ficasse armazenado tanto tempo esses produtos e, consequentemente, eu diminuísse meu prazo e diminuísse meu ciclo financeiro, né? Então, são visões aqui bastante interessantes, né? Além disso, além dos filtros, né, veja que o que compõe o meu ciclo financeiro também é o meu prazo médio de recebimento, né, e o meu prazo médio de pagamento. Então, veja que aqui em cima eu estou trazendo os clientes que têm o maior prazo de recebimento, né, e os fornecedores que têm maior prazo de pagamento, tá? Então, é possível, por exemplo, mudar aqui a visualização e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, eu vou clicar no botão prazo de recebimento, tá? Eu vou visualizar aqui, então, todos os títulos e clientes que estão entrando no cálculo desse prazo de recebimento, tá? Então, quando for implantado o BI, né, vai ser explicado e mostrado as fórmulas que é utilizada para fazer o cálculo do prazo de recebimento de cada título, né? Então, no geral, eu tenho 31 dias de prazo de recebimento, mas eu posso vir aqui
fazer uma classificação e visualizar aqui clientes que têm um prazo muito alto, né? Ou seja, será que eu não posso trabalhar em cima desse grupo de clientes para talvez diminuir esse prazo médio de recebimento, né? Então, são dados interessantes para que, com que objetivo tudo isso, né? O objetivo para que você saiba o porquê que esses prazos estão sendo considerados, quais são os clientes ou os produtos envolvidos nesses prazos e, consequentemente, você tem um melhor controle do teu ciclo financeiro. Você concorda que se eu consigo descobrir clientes que têm um prazo muito alto, fornecedores que me dão um prazo baixo, né? E produtos que têm um prazo alto de armazenamento e eu consiga fazer uma ação para diminuir esses números, eu consigo chegar num ciclo financeiro menor, né? E o que significa o ciclo financeiro menor? Significa que eu vou produzir dinheiro mais rápido e muitas vezes, se eu tiver um ciclo financeiro negativo, né, significa que eu vou fazer o dinheiro dos outros trabalhar para mim, que seria o melhor dos cenários, né? Ou seja, eu compro o produto, eu vendo, eu recebo o dinheiro e eu ainda não paguei o fornecedor, ou seja, o fornecedor está me financiando temporariamente, né? Então, esse seria um cenário muito interessante e aí você pode trabalhar aí com esses dados aí dos clientes com maior prazo de recebimento ou os fornecedores que te dão prazos curtos para pagamento para que você possa agir e tentar aí diminuir o teu ciclo financeiro e também muito importante para que você entenda e faça uma composição aqui do que é interessante para o teu ciclo financeiro, né? Por exemplo, dentro dos meus fornecedores, eu posso ter, por exemplo, instituições bancárias que estão, enfim, não tem assim muito a ver com a minha operação, né? Às vezes é uma negociação, algo específico, não tem a ver com o operacional do dia a dia. Então, por isso, eu poderia vir aqui e classificar, por exemplo, fornecedores de matéria-prima, né? Eu consigo filtrando cada vez mais. É claro que para eu fazer esses filtros, eu preciso classificar muito bem, né? Construir a minha base de dados, ou seja, o meu cadastro de fornecedores, eu ter a classe de cada fornecedor, a mesma coisa com os clientes, a classe, o segmento, e os meus estoques também muito bem divididos por categoria, por família, para que eu possa fazer filtros que sejam relevantes para eu construir um ciclo, né, um cálculo de ciclo financeiro aqui pelo dashboard que faça bastante sentido aí para o meu dia a dia, tá? Enfim, então do financeiro é isso, tá, pessoal? Então vocês viram que tem fluxo de caixa, tá? Resumo de fluxo de caixa, fluxo de caixa diário, mensal ou detalhado, orçado versus realizado, análise do que tem para pagar, do que tem para receber por classe de cliente, classe de fornecedor, atrasos, né? Análises por conta gerencial, por centro de custo, ciclo financeiro aqui montado numa ótica, né, extraindo dados de histórico de estoque, histórico de financeiro mesmo, para que vocês possam fazer mais filtros, né, e consequentemente montar aí um cálculo que seja mais próximo da realidade. Então tem diversas medidas aí para serem analisadas e que podem ajudar e muito aí os gestores a tomarem atitudes aí na parte financeira, tá? Então, de momento aí, deixo aberto para perguntas, tá? Fiquem à vontade, pessoal. A gravação vai estar disponível para nós acessarmos e, se for o caso, passar o link para alguém assistir depois? Sim, Vladimir, estará disponível a gravação para todas as pessoas. Depois que encerrar aí o webinar, essa gravação ela vai ser encaminhada e vocês podem encaminhar para também outras pessoas interessadas dentro da organização de vocês. Ah, perfeito. É que o meu diretor precisou viajar, ele não pôde participar, embora ele estava inscrito, mas ele me perguntou sobre a gravação, ele vai querer assistir depois. Mas legal, obrigado.
Perfeito. Então, a pergunta da Simone: os ciclos serão sempre pela data de vencimento e não do pedido de compra ou de venda? Nesse caso aqui, nessa análise financeira, ele é baseado pela data do financeiro mesmo, tá? É claro que, veja, imaginando assim um cenário normal, né? Você concorda que eu faço um pedido de venda, eu divido ele em, vamos dar um exemplo, né, em 10 parcelas, né? Essas parcelas são alimentadas no financeiro com uma data, né? E aí eu tenho um prazo médio de pagamento daquele pedido, né? Se essa data eventualmente for alterada no financeiro, vai alterar também o prazo médio de recebimento desse pedido, melhor falando, né? Então, nesse cálculo que eu mostrei para vocês, ele é baseado no financeiro, né? Ou seja, então, se eu programei que vencia para 30 dias e depois eu mudei, renegociei para 60, ele vai levar em consideração 60 dias, porque é a realidade do teu financeiro, tá? Então, é baseado no financeiro, mas é claro que ele está totalmente amarrado com vendas e compras, né? Então, se eu criei um pedido de compra parcelado 30, 60, 90, né? Se nada se alterar, né? O normal é que seja pago em 30, 60, 90 e isso vai ter um prazo médio de pagamento, né? Se eu criei a mesma coisa com pedido de venda, criei um pedido de venda para 30, 60, 90, isso tem um prazo médio de pagamento, né? De acordo com o valor de cada parcela, né, para cada data. Se nada for alterado, se seguir o fluxo normal, né, de pagar quando foi combinado ou receber quando for combinado, ele vai ser igual ao pedido de venda, pedido de compra. É claro que a gente sabe que muitas vezes acontecem os atrasos e daí, consequentemente, isso vai acabar, ou até mesmo antecipação, se for o caso, mas isso vai acabar daí afetando esse prazo médio de recebimento ou pagamento conforme vão acontecendo atrasos ou antecipações, tá? Tranquilo, Simone? Consegui esclarecer a tua dúvida? Perfeito. Pessoal, então do financeiro, né, é isso. Por hoje, o nosso webinar ele vai se encerrar. Aí lembrando para vocês que amanhã, a partir das 10 horas, nós teremos outros dashboards que a gente vai apresentar. A gente decidiu separar isso, né, em mais de um dia para que não fique tão pesado nem para vocês, nem para mim que estou apresentando. E é claro que daí vocês também podem organizar melhor aí, porque para deixar de fazer as tarefas do um dia inteiro, né, acaba sendo muito pesado para vocês. Então, dessa forma, vocês ficaram aí mais ou menos meio período comigo e agora podem se dedicar às tarefas aí do dia a dia. Amanhã, então, a partir das 10, né, nós teremos outros, nós teremos faturamento e vendas, depois nós teremos compras, né, e depois nós teremos análise de estoques, tá? Então, amanhã a gente continua esse webinar com mais esses 3 dashboards aí que estão prontos e esperando por vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí pela presença e até amanhã.